E aí, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo e neste nós vamos classificar os ácidos diarrênios. Classificação de ácidos não é conteúdo de Enem, mas são informações pertinentes, são informações que estão dentro do contexto que nos ajudam, nos enriquecem para resolver exercícios. Prontos? Preparados? Então apertem os cintos, vamos nesta, bora ser gigante em química. Vamos ver aqui quais são os critérios de classificação destes ácidos. Primeiro, com relação ao número de elementos na fórmula. De acordo com o número de elementos na fórmula, nós temos aqui binários, ternários e quaternários. Os ácidos binários são formados por dois elementos. Além do hidrogênio, que é o principal, é o primeiro da fórmula, vem o segundo, que é o ânion. Hidrogênio e o segundo, que é o ânion. Hidrogênio, segundo, que é o ânion. Então, esses são os ácidos binários. Ácidos ternários, além do hidrogênio, tem mais dois elementos. Aqui eu tenho o carbono e o nitrogênio. Nitrogênio e oxigênio, fósforo e oxigênio. Então vejam vocês que cada letra maiúscula é um elemento. Esse é o básico das formulações. Quaternários, além do hidrogênio, tem outros três elementos. Aqui tem o ferro, carbono e o nitrogênio. Além do hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio. Então são os quaternários. Quanto à presença de oxigênio na fórmula do ácido, essa você tem que pegar. Oxi. Quem são os oxiácidos? Aqueles que, além do hidrogênio, no começo da fórmula, tem o oxigênio no final. Hidrogênio no começo, oxigênio no final. E os hidrácidos. Quem são os hidras? Os hidras são aqueles que só têm o hidrogênio na fórmula, não tem o oxigênio. Com o oxigênio na fórmula, oxiácido. Sem o oxigênio na fórmula, hidrácido. Tranquilo até aí? Ótimo. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quem são os ácidos monoácidos? Os monopróticos. Aqueles que na sua ionização vão formar um único H+, um único H3O+. Os diácidos dipróticos são aqueles que têm dois hidrogênios na fórmula e vão ionizar os dois hidrogênios. Vão formar 2H+, ou 2H3O+. Triácidos têm 3 hidrogênios para ionizar. Tetrácidos têm 4 hidrogênios para ionizar. Lembra que eu te disse no vídeo anterior que temos exceções? Então, olha só. O H3PO3 tem 3 hidrogênios, mas ele vai ionizar apenas 2 dos 3. Vai formar apenas 2 H3O+. Portanto, o H3PO3 está aqui, classificado como um diácido. E o H3PO2, embora tenha 3 hidrogênios para ionizar, ele vai apenas ionizar efetivamente 1. Embora tenha 3 hidrogênios na fórmula, na molécula, somente 1 que ele vai ionizar. Então o H3PO2 é classificado como um monoácido. Mas Franklin, me explica por que ele entra nesta exceção? É claro que eu explico. Só que para explicar essa daí, eu vou jogar você aqui para o quadro. Eu deixei para explicar a exceção por conta justamente da classificação oxiácido e hidrácido. Entenda o seguinte, todo oxiácido tem o hidrogênio ligado ao oxigênio. Todo oxiácido tem o seu hidrogênio ionizável ligado ao oxigênio. Portanto, o H3PO4, se ele forma 3 H3O+, a resposta é porque os seus hidrogênios ionizáveis estão ligados ao oxigênio. E aqui está a fórmula estrutural do ácido fosfórico. H3PO4. Lembra que isso aqui é uma ligação dativa a caráter de ligação simples, na aula de ligações químicas. Então aqui eu tenho uma ligação dativa. Esse hidrogênio vai ionizar, vai ficar um H+. Esse hidrogênio vai ionizar, formar outro H+. Esse hidrogênio vai ionizar, formar outro H+. Então, PO4 menos 1, menos 2, menos 3. Tranquilo? Show de bola. Agora é o seguinte, se você tem o H3PO3 na água, eu tenho um oxigênio a menos. Agora você vai entender. Eu vou tirar um oxigênio aqui desta fórmula. Vou tirar esse oxigênio e o hidrogênio está ligado direto no fósforo. Então pensa no seguinte,
A interação aqui, a interação da água com o ácido é uma interação muito forte, tão forte que faz com que o hidrogênio saia da ligação desse oxigênio e vai para a água. Aqui a interação da água com o ácido não vai quebrar essa ligação. Eu vou te falar por quê. Essa ligação é uma ligação polar, onde o hidrogênio é um polo positivo que se atrai fortemente com o oxigênio da água. Aqui esta ligação não é polar, é uma ligação apolar. Pega a fila de reatividade e veja que o hidrogênio e o fósforo têm a mesma eletronegatividade. Então, a água não vai conseguir puxar o hidrogênio, essa ligação não se rompe, esse hidrogênio não é ionizável. E, de novo, os hidrogênios ionizáveis nos oxiácidos estão ligados diretamente ao oxigênio. Portanto, dos 3 hidrogênios que tem na fórmula, apenas 2 vão sair para formar o H3 ou mais. No meio aquoso, vai ficar dissolvido em água. E vai ficar o que para trás? Vai ficar um H, o fósforo, os 3 oxigênios com a carga menos 2 dissolvidos em água. Sensacional! Ensino transformador. E agora, por último, não menos importante, o H3PO2. O que você conclui diante dessa explicação aqui do H3PO3? Que o H3PO2 vai ter 2 hidrogênios. Ó, perde mais um oxigênio aqui. Vai ter 2 hidrogênios ligados diretamente ao fósforo. O hidrogênio ionizável nos oxiácidos está ligado ao oxigênio. Somente um hidrogênio será ionizado. Portanto, nós temos aqui um H+ no meio aquoso, mais o que sobrou? O H2PO2 de carga menos, também dissolvido em água em meio aquoso. Perfeito? Então, esta é a justificativa do porquê que o H3PO3 é um diácido e o H3PO2 é um monoácido. Então, vamos seguir aqui, temos mais uma classificação. Bora ver mais uma classificação destes ácidos, que é aqui com relação à volatilidade. O que é a volatilidade, Franklin? É a capacidade de evaporar, de formar vapor. Então, os hidrácidos, eles são voláteis, eles facilmente se transformam em vapor. Ou seja, abra um frasco de um ácido, tipo o ácido clorídrico, então já começa a formar vapor. Você abre o frasco e você percebe ali o vapor saindo. Você consegue perceber. Sem contar que teu olho vai ficar irritado, as narinas vão sentir essa irritação. Por isso que ácidos, principalmente os hidrácidos, em laboratório são manipulados num espaço chamado capela. Então, capela é um espaço em que você coloca o ácido ali, é como se fosse um exaustor fechadinho, uma câmera de exaustão. Então você manipula o ácido com o exaustor ligado da capela para que esses vapores não venham até você. Então todo hidrácido, ele é volátil, tá bom? E os fixos, quer dizer o seguinte, tem altos pontos de ebulição. Eles não vão facilmente formar vapor. São os oxiácidos. Todo oxiácido, ou ele é sólido ou ele é líquido na temperatura ambiente. Tudo bem? Tem altos pontos de ebulição. Exceção à volatilidade. O H2CO3, o ácido carbônico, ele deveria ser um ácido fixo. Porém, ele é considerado um ácido volátil em função da sua instabilidade. Quando nós escrevemos ácidos instáveis, H2CO3, a gente coloca um sinalzinho assim, ó. Isso indica que o ácido é instável. E um ácido instável é um ácido que se decompõe. O ácido carbônico você vai ouvir muito o professor Franklin falar aqui no curso. O ácido carbônico é um ácido que se decompõe em CO2 e água. Este é um ácido que está no refrigerante. E esta reação aqui é uma reação que está em equilíbrio químico. Então pega essa explicação desde o começo. O refrigerante, quando é envasado, ele recebe gás carbônico a temperatura de 4 graus Celsius. Esse gás carbônico reage com a água do refrigerante, formando o ácido carbônico.
E esse ácido carbônico ele se decompõe imediatamente na abertura do refrigerante. Abriu o refrigerante, começa a borbulhar. Aquelas bolhas são bolhas de gás carbônico da decomposição do ácido carbônico. Pronto. E isso é uma reação em equilíbrio. E você vai ouvir várias vezes eu falar de ácido carbônico. Na aula de chuva ácida, aguarde. E na aula da química orgânica, quando falarmos de oxidação de álcool primário, em especial metanol. Nossa, Franklin, não entendi o que você está falando. Calma. Só estou dizendo que esta informação é tão importante que é bom que você guarde para outros conteúdos. E isso vai te auxiliar e muito. Tudo bem? Então é isso que eu quero te dizer. No mais, ficamos por aqui com a classificação dos ácidos e continue conosco. No próximo vídeo, nós vamos verificar o seguinte, a força de um ácido. Por que um ácido é forte? Por que um ácido é corrosivo e o outro não? Então, já te espero ansioso lá no próximo vídeo, hein? Um abraço!